O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Podem sentar. Então, antes de mais nada, dizer que é uma graça de Deus encontrar essa comunidade. Como foi falado, eu não sou brasileiro, eu sou chileno. Estou morando há 2 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou formador do seminário lá. Já morei aqui em Brasília alguns anos atrás. Pertenço a uma congregação missionária que tem esse carisma. Então, a graça de Deus, uma alegria conhecer hoje essa vossa comunidade, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Temos uma palavra sensível, que mexe num lugar sensível e delicado da nossa vida de fé, da nossa vida de igreja. Olha as primeiras 3 palavras do profeta Jeremias. Ai dos pastores, ai dos pastores. Pastores, Deus quer e quis e quer que tenha. Desde a fundação de Israel, Ele escolheu homens para representar Ele, para trazer a palavra deles. Está em relação também com o ministério da profecia, do profeta, aquele que fala, um homem que fala em nome de Deus. É a maneira como Deus quis se comunicar conosco, se aproximar de nós, através de outro homem escolhido por Ele. O estranho é que, com isso, Deus correu o risco, digamos assim, desse homem trair a sua missão, ou se deixar levar pela sua fraqueza, pelo seu erro. E isso acontece. Aconteceu na história de Israel, por isso aqui temos essa palavra de Jeremias, muito realista. Ai dos pastores que fazem coisas más, aqueles escolhidos por Deus para apacentar o povo, para reunir o povo, para criar a comunidade, mas que podem, às vezes, cometer erros e erros graves. E nós estamos sabendo, infelizmente, esses dias está acontecendo, e já há alguns anos temos uma época muito difícil nesse sentido, porque vários pastores, vários padres estão falhando gravemente a sua missão e os seus compromissos. Essa é a realidade. E qual pode ser a consequência disso? É as ovelhas ir embora, se dispersar, como fala aqui Jeremias. E o que o Senhor resolve diante dessa realidade? Suscitarei novos pastores, e sobretudo um pastor descendente de Davi, que reinará como rei.
Ou seja, nós precisamos lembrar, para nos fortalecer na fé diante desses fatos tão tristes e tão graves, que o nosso pastor verdadeiro é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É o pastor com maiúscula. É dele que nós somos ovelhas, incluídos os pastores com minúscula, que somos aqueles que ele escolheu para colocar nesse lugar, nessa missão, e que a gente sabe que é um ser humano pecador e que pode também cair em erros também graves. O pastor é só Jesus. Nem o Papa, atenção, nem o Papa é o nosso pastor com maiúscula. Toda a estrutura da igreja que Jesus fundou e Jesus quis, e podemos dizer, Jesus quis precisar, está para que nós sigamos o nosso verdadeiro pastor, que é só Jesus Cristo. É a Ele que nós, seguindo Ele, que vamos chegar ao nosso destino. Aqueles prados verdes que fala o Salmo, né? Aqueles pastos, prados e campinhas verdejantes, águas repousantes, né? Que fala do nosso destino último, o céu. Toda essa estrutura comunitária é necessária. É necessária. Deus quis fazer ela. O próprio Papa Francisco falava: eu encontrei Deus. Muito obrigado. Me ajuda. O Papa Francisco falava: eu encontrei Deus na igreja. E a imensa maioria de nós, das pessoas, encontramos Jesus Cristo, Deus, na igreja, na comunidade, que está formada por seres humanos normais e que por isso podem falhar. Alguém podia falar: não, eu gostaria de encontrar Deus de outra maneira, por exemplo, na natureza, ir a uma paisagem muito bonita, então eu reconhecer Deus e me comunicar com Deus aí. Até poderia ser, mas não é a maneira que Deus quis normalmente se encontrar com a gente, mas sim na comunidade, na igreja, no povo. É aqui que nós encontramos nele, apesar de tudo. Por isso é muito perigoso e muito grave esse risco das ovelhas ir embora, ou ter a tentação de ir embora, quando acontece que um padre falha, que um padre peca ou é infiel a seus compromissos, né? Mas eu preciso vos falar a mim mesmo. Deus me dá a graça de continuar acreditando ainda mais fortemente, porque é o próprio Deus que nos fortalece nesse sentido. Aonde que iremos? Aonde? Como é que vou achar o meu caminho? O caminho do meu destino verdadeiro? E graças a Deus também essa palavra nos fala que Jesus, além de reclamar o título de pastor só para ele, né, o verdadeiro pastor, ele manda outros pastores. E não podemos deixar de reconhecer a presença de muito padre que é homem de Deus e que vive na fidelidade. Graças a Deus. Então nós sabemos que essa realidade é falível, pode ser fraca, é humana, mas a nossa fé não está colocada em dúvida por causa disso. Quando é colocada muito em dúvida por causa de ter um padre que falha, isso mostra uma fé muito fraca. Isso é triste, né? Isso pode ser escândalo. Escândalo justamente é aquilo que essa pessoa que pela própria fraqueza da sua fé tropeça com aquela pedra e cai. Isso é escândalo.
E aí Deus, no juízo final, vai cobrar daquele que causou escândalo. Mas vale a ele ser jogado no mar com uma pedra amarrada no pescoço, ele fala, né? Que escandalizar um desses pequeninos. Tremendo, muito grave, né? Mas não por isso Deus abre mão de querer construir a comunidade, gerar a comunidade e se encontrar com cada um de nós, gerar entre nós a comunidade na qual Ele é o pastor e Ele está presente. Uma comunidade viva é aquela na qual Jesus está presente, como está aqui na Eucaristia, está na celebração, está em cada irmão ou irmã, está no amor que Ele produz entre nós. Que bonito aquela frase de um padre da igreja, Tertuliano. Ele falava da admiração e da surpresa dos pagãos no começo da vida da igreja, quando eles viam como que era a vida da comunidade dos primeiros cristãos. E o comentário deles era o seguinte: olhai como se amam. Olhai como se amam. É Jesus que gera esse amor, essa caridade. Nós, inclusive, mudamos a palavra, né? Sabemos que é amor, mas colocamos a palavra caridade, porque é um amor muito especial. Só na igreja que tem. Porque é a presença do Espírito que se renova nos sacramentos e pelos sacramentos, e que gera esse estilo de vida que sinaliza a presença de Deus, a presença de Jesus entre nós, fonte daquela caridade, daquele amor. Então, não porque aconteça pastor errado, pastor que peca, que falha, é que nós vamos ir embora ou esquecer ou achar que a igreja já não é verdadeira ou que já não presta. Esse seria, né, o negócio do demônio, seria, né, do Satã. É aquilo que ele está procurando. Não podemos. Somos realistas, sabemos que isso pode acontecer, mas não por isso vamos abrir mão do que é a igreja para nós. E pelo contrário, com todo realismo e verdade, reconhecemos e agradecemos a Deus pela presença de padres que são homens de Deus, homens fiéis e que nós podemos reconhecer. Deus dá também a graça ao povo de reconhecer onde é que está um padre bom para seguir ele e escutar ele, né? E que eu acho, pessoalmente, que são a maioria. A grande maioria, por graça de Deus. E mais um detalhe: inclusive, através de um padre que pode ter os pecados dele, os erros, as quedas, Deus pode usar esse padre como instrumento para o nosso bem ou para o meu bem. Atenção aí, porque o que Deus procura? O meu bem, ou seja, que eu ouça a verdade, que eu me encontre com Ele, e se Ele usa de um instrumento fraco, pecador, né, para se servir desse instrumento, mas acabar conseguindo aquilo que Ele procurava, que era se encontrar comigo, então precisamos louvar Deus, que mesmo através de um instrumento ruim, conseguiu se encontrar comigo, me passar a sua graça, a sua verdade, e várias vezes isso acontece. Um grande mistério. Tem fundador de comunidade que depois se veio a conhecer, a saber que era uma pessoa que fazia coisas que não devia e coisas gravemente erradas. No entanto, Deus, pelo bem do povo, se serviu dessa pessoa para fundar uma comunidade que é boa e onde tem muitos sinais de santidade. Grande mistério. Para confundir, para colocar à prova a nossa fé e confundir os orgulhosos, que estão como exigindo a Deus: eu vou acreditar em Ti se o instrumento que o Senhor manda é perfeito. Aí sim vou acreditar.
Parece com aquele que cobrava Jesus na cruz: desce da cruz e agora vamos acreditar em ti. Não podemos fazer isso com Deus. Precisamos agradecer Ele, tudo o que Ele faz em nosso favor, inclusive através de instrumentos assim fracos, pecadores, ou com essas falhas que podem acontecer. Essas falhas acontecem porque o mundo é como o mundo é. Todo o erro do mundo entra também na vida da igreja. Quando a gente se pergunta por que um padre pode cair em determinados pecados e crimes, é porque foi contagiado pelo mundo. Quem que vai a jogar a primeira pedra? Esse mundo nosso que nos circunda, que justamente porque se tem afastado da fé e de Deus, então o pecado toma conta, né? E acaba atingindo também os ministros, os escolhidos de Deus, às vezes. Então, não pelo realismo do nosso olhar, vamos perder, né, a pérola preciosa da nossa fé. E não podemos deixar de reconhecer tudo o que Deus faz, o que Deus fez para nos atrair a Ele, para gerar a comunidade onde nós encontramos o amor, a graça, a luz, a salvação, os sacramentos que nos ajudam tanto na nossa caminhada, né? Precisamos, claro, reparar, fazer penitência, né? Muita coisa, qualquer um que se sinta chamado, isso ajuda. Eu gosto muito de ouvir quando acontece, pelo que eu estou sabendo aqui, desde que chegou o padre Ricardo, tem algumas pessoas se reunindo para rezar por ele. Ajuda demais, demais. Eu preciso agradecer a Deus pelas pessoas que rezaram por mim. Eu já fui pároco e, sem eu pedir, tinha um grupo de 3 ou 4 pessoas, depois foi maior, que durante vários anos, semanalmente, se reuniam a rezar por mim. E eu sei que graças a isso, depois, o meu ministério foi para frente e graças a Deus eu posso agradecer muita coisa que Deus tem feito. Então, não é para julgar, como o próprio Papa fala, não é para jogar pedra, é para rezar, reparar, oferecer alguma penitência, né? Pedir a Deus fortaleça a nossa fé, inclusive mais diante dessas realidades. É isso então que vamos pedir nessa nossa Eucaristia de hoje, em que o Senhor nos trouxe essa palavra que tem a ver com realidades que estão acontecendo, inclusive na própria arquidiocese, nesse tempo, né? Para Deus quer nos fortalecer na fé e no seguimento do nosso verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.